Tudo bem com vocês? Meu nome é Hermano José, não sou youtuber, nem faço propaganda nem marketing. Isso é muito importante. Tenho formação em medicina, psiquiatria da infância e adolescência há 34 anos e sou doutor, tenho doutorado em filosofia e outros títulos que eu não vou contar aqui não, porque nesse exato momento é justamente isso, de digital influencer e youtuber. A gente fica meio descanteado porque esses títulos são meio esquecidos. Eu consegui com muito esforço, né? Isso é muito importante. Então, assim, esclareço, não sou youtuber, nem faço propaganda de marketing, nem vou caminhar por aí. Mas é o seguinte, nós estamos vivendo numa época sem limites. O que me preocupa muito é a dificuldade de aceitar o não. Quem trabalha com crianças e adolescentes está vendo que isso está gerando muitos problemas e conflitos. De onde é que vem essa dificuldade de aceitar limites e o não? É justamente de um momento social da epigenética que favorece justamente a não introjeção dessa barreira que é fundamental, que é justamente o superego que coloca limites. A função paterna, a função materna. Eu poderia falar complicado, mas eu não quero falar. O problema é que a gente está numa geração que tem dificuldade de aceitar limites. A gente está numa transformação muito grande. O que me preocupa muito é a dificuldade de aceitar o não. Isso eu estou vendo. É óbvio que nós temos exceções, eu não estou generalizando. E, consequentemente, isso daí está levando um problema de saúde mental, emocional, físico para todas as pessoas, em todos os locais, inclusive e principalmente no Brasil. Agora, eu digo, será que os adultos, as pessoas com uma certa idade, conseguem colocar esses limites ou elas também não têm limites? É isso que eu pergunto. Se a gente vê nesse exato momento guerras acontecendo em todo o planeta, nós estamos vivendo na realidade uma época de globalização de guerras. Não vai ter mais uma terceira guerra mundial, a gente vai ter locais onde as guerras acontecem e, consequentemente, a gente está tentando explicar aqui que está morrendo mais pessoas do que morreram na Segunda Guerra Mundial. Mas isso daí é uma questão de pesquisa. Tu pesquisa, mas tu não quer pesquisar, porque pesquisar hoje dá trabalho. E tem a inteligência artificial. É muito melhor pedir a inteligência artificial os dados. Mas será que ela tem esses dados? Eu não sei. Então é basicamente isso. É o seguinte, continuando um pouquinho sobre isso, essa falta de limites, que a gente chama em psicanálise de estrutura perversa, ela aumenta bastante. Então, consequentemente, nós temos de crianças a adultos e o que a gente faz? É tudo muito fácil, a gente hoje está vivendo na época do prazer momentâneo, das coisas rápidas, da visibilidade, do excesso de imagens, do excesso de fotos, e tudo está transcorrendo assim. E, consequentemente, uma fragmentação, uma ruptura da coletividade, que eu já citei aqui tantas vezes que estou até cansado. Oh meu Deus, um raio cai na minha cabeça a partir 2 vezes. E aí eu vou contar uma história aqui. Na década de 60, 70 ou antes, sempre existiu o que a gente chama de lendas urbanas, pode chamar de lenda urbana ou de mitos, que o coletivo, a coletividade ajudava a manter as pessoas, consequentemente, temendo alguma coisa, e eram coisas fantasiosas.
eu recomendo muito você assistir o filme O Agente Secreto, goste ou não goste. Aí é uma questão de cada um. Mas esse filme, ele ressuscita uma coisa chamada de perna cabeluda, que foi um mito. A perna cabeluda foi um mito urbano que rolou muito em Pernambuco, na cidade de Recife, na década de 70, e teve uma sobrevida até o início de 80. As pessoas tinham medo da perna cabeluda. Só assistindo o filme para vocês entenderem isso aí. A perna cabeluda que sacudiu o Recife nos anos de chumbo atravessou décadas. Isso aqui vai pegar fogo, bicho. Olha, perna cabeluda ataca outra vez. E foi essa popularização que levou a história para o Agente Secreto. E, consequentemente, tinha outros mitos. Tinha a loira do banheiro. A loira do banheiro, sim. A loira do banheiro evitava que as pessoas, quando houve um crescimento da cidade, ficassem até tarde em locais públicos, porque tinha medo de uma misteriosa loira que estava no banheiro, que ia, consequentemente, esganar você. Ou tinha medo do lobisomem. Eu, particularmente, tive muito medo de lobisomem quando eu tinha 8, 9 anos de idade, e me lembro bastante. Eu tô até vendo lobisomem hoje em dia. Tem um monte de lobisomem aqui perto de mim. Em resumo, eram recursos utilizados para pôr limites e colocar não. É óbvio que é um recurso imaginário. Vocês podem questionar, podem me questionar, podem contestar. Aqui a gente está num ambiente democrático. Mas que saudade da perna cabeluda, da loira do banheiro, que saudade dos lobisomens que ainda conseguiam fazer algum tipo de freio e dar limites. Hoje a gente não tem mais isso. Bem, para concluir, a questão de colocação de limites é fundamental. A questão de frear o imediatismo, o prazer imediato é fundamental para poder a gente ter uma convivência social. E, consequentemente, isso é um dos fatores que mais desencadeiam transtornos mentais. Se você não tem limite, você vai se sentir no direito de agredir, invadir, fazer o que você quiser, matar, banalizou a questão e, consequentemente, agredir as pessoas, se autoagredir. A ausência de limites é uma coisa que eu estou tocando aqui, que é extremamente fundamental e me preocupa como profissional de saúde mental muito. E os adultos não estão fora dessa, não estou colocando que o problema é gerado também na infância e na adolescência, mas nos adultos e nas pessoas mais idosas. Então, assim, que saudade do lobisomem, que saudade da loira do banheiro, que saudade da perna cabeluda, que saudade da época que a gente conseguia ter autoridade para crianças e se autovigiava para também ter autoridade. Nós não tínhamos uma atitude extremamente permissiva. Eu acho que é fundamental isso daí ser refletido. Da maneira como a gente dirige no trânsito, até a maneira como a gente invade vagas para portadores de necessidades especiais, até a maneira como a gente trata o outro. E para concluir aqui o que eu estou dizendo, eu vou terminar com a música. Como sempre eu faço, quem não gosta de música, beleza. Mas hoje a gente vai homenagear. Eu falei de tantas coisas interessantes aqui, por que não resgatar uma música que os Secos e Molhados cantaram muito na década de 70, que na realidade é de
autores paraibanos. Nesse momento me falha a memória, será que eu estou com Alzheimer? Mas vira, 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 vira homem, vira, 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 vira lobisomem, vira, vira, vira. Então, bem-vindo ao mundo de Ney Matogrosso, dos Secos e Molhados, da década de 70. E eu gostava muito dessa música. Antes um lobisomem solto do que um homem ou vários homens matando mulheres, ou várias mulheres também sem limites. Então essa é a mensagem que eu deixo hoje e deixo para vocês aí o nosso grande Ney na década de 70, nos Secos e Molhados, cantando o Vira. Beijos. Vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, vira.